Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar a ferramenta de implantação de estoque. A ferramenta de implantação de estoque nada mais é que um atalho para o lançamento de movimentações de entrada de estoque. No sistema, há vários tipos de movimentação de entrada de estoque. Aqui no menu principal, em movimentações, já está selecionado aqui, por exemplo, a gente tem compras de produto. Compras de produto é uma movimentação de entrada de estoque. Toda vez que a empresa, por exemplo, comprar mercadorias para revender, ela tem que registrar aqui no sistema essa entrada, né? Ou seja, essa compra de mercadorias. Nessa compra, a empresa vai informar de quem está comprando, em que data, quais mercadorias com valores e quantidades estão sendo compradas. Ao salvar, o sistema já adiciona essas quantidades de mercadorias ao estoque. Entrada por produção também é uma movimentação de entrada de estoque. Toda vez que a empresa produzir ou receber produtos que vieram de uma produção terceirizada, a empresa precisa registrar a entrada desses produtos ao estoque. Vai fazer através da entrada por produção, que é uma movimentação de entrada de estoque. Também tem entrada por acerto e há também outros tipos de movimentação de entrada de estoque que podem ser criadas no sistema de maneira customizada. Eu não vou estender aqui nesse vídeo, eu não vou ficar demonstrando a compra de produto, entrada por produção, entrada por acerto de maneira detalhada, porque nesse canal há vídeos específicos falando sobre cada uma dessas movimentações, tá? Mas o que eu quero aqui é focar na ferramenta de implantação de estoque. Então, a ferramenta de implantação de estoque é um atalho para lançar uma movimentação de entrada de estoque. Bom, onde começa tudo? Né? Tudo para ser utilizada a ferramenta de estoque, tudo começa lá no cadastro do produto, da mercadoria, matéria-prima. Tá? Aqui no menu Cadastros, Produtos, a gente tem aqui alguns produtos, mercadorias, matérias-primas cadastradas. Eu vou cadastrar uma mercadoria aqui, ou um produto acabado, para demonstrar passo a passo como está usando e como é usada a ferramenta de implantação de estoque, tá? Então eu vou adicionar um novo produto aqui. Adicionar no lado esquerdo. Também não vou ficar aqui detalhando cada um dos campos do cadastro de produto, porque nesse canal tem um vídeo específico demonstrando isso detalhadamente, tá? Adicionar. Vou colocar as informações do cadastro de produto, por exemplo, fornecedor. Vamos pegar um fornecedor aqui. Vou falar que é um brinco. Tá? E vou colocar aqui descrição. Brinco, topázio. Estou inventando aqui, tá? Código no fornecedor. Tamanho, cor, não vou informar, nada disso. Aqui eu vou falar que é uma mercadoria mesmo, tá? Mercadoria para revenda. E aqui eu tenho um campo, é esse campo que eu quero falar. É esse campo que é importante para a ferramenta de implantação de estoque, que é o quantidade de estoque para implantação. O nome já fala tudo, né? A quantidade de estoque que eu tenho para ser implantada. Tá? A quantidade de estoque que vai ser usada lá na ferramenta de implantação. Tá? Lembrando o seguinte, e é importante tocar nesse ponto. Aqui na tela de cadastro de produto, de matéria-prima, mercadoria, que aqui é o tipo, no caso é uma mercadoria, não existe um campo para eu aumentar ou diminuir o estoque. Esse campo não é para aumentar nem para diminuir o estoque. Esse campo é simplesmente para falar, para informar para o programa qual a quantidade que eu quero que ele utilize lá na ferramenta de implantação de estoque. Aí você pode perguntar, tá, por que não existe um campo aqui no cadastro dessa mercadoria, do brinco topázio, que eu posso chegar a qualquer momento a aumentar ou diminuir a quantidade? É simples o motivo, seria muito perigoso. Vamos imaginar que você tem uma empresa e que você tem lá os funcionários que usam o sistema e que você tem uma funcionária que ela é responsável pelo cadastro de produto. E aí na correria do dia a dia, ela percebe que esse brinco topázio está com a quantidade errada. Ela contou fisicamente no estoque e percebeu que tem 5 desse brinco topázio, mas o sistema está falando que tem 3. Ela chegaria aqui num campo, não tem esse campo, mas ela chegaria nesse campo e mudaria de 3, né, para 5, porque ela contou que fisicamente tem 5, mas o sistema está falando que tem 3. E ela mudou para 5, tá?
Mas essas duas peças que deu diferença, como que eu adquiri elas? Se está dando diferença é porque pode ter ocorrido de eu ter comprado essa mercadoria, duas dessa mercadoria, e alguém não, o responsável por lançar a compra no sistema não lançou. Quer dizer, então, ao invés de eu ter lançado a compra que alguém deixou de lançar e ter registrado isso certinho no sistema, simplesmente eu vim aqui e mudei a quantidade. Também pode acontecer da pessoa responsável pelo cadastro, responsável pelo estoque, ter contado fisicamente que tem 5 no estoque e o sistema está falando que tem 10 em estoque. Ela vem aqui, muda de 10 para 5, se houvesse esse campo aqui no cadastro de produto. Isso é perigoso, né? Porque se 5 peças não estão no estoque, o que aconteceu com essas 5 peças? Elas foram vendidas e alguém não lançou a venda? Alguém pegou essas peças, alguém levou em consignação e não foi registrada essa consignação? A pessoa simplesmente veio aqui e mudou a quantidade. Isso é perigoso e deixou de registrar tudo certinho no programa. Então, o motivo de não ter um campo específico de estoque para aumentar e diminuir o estoque no cadastro do produto é por isso, para que evite de alguém chegar e aumentar ou diminuir a quantidade sem registrar o que realmente aconteceu. Ou seja, o estoque de um produto dentro do nosso sistema ele é sempre atualizado conforme você lança movimentação de estoque. O que é movimentação de estoque? Compra, que é uma entrada, venda, que é uma saída, remessa em consignação é uma saída, devolução de produtos que foram remetidos em consignação é uma entrada. Então, conforme você vai registrando o que aconteceu, se eu comprei, se eu vendi, o estoque vai sendo atualizado. Se houvesse um campo aqui para eu chegar e ficar alterando estoque, viraria uma bagunça, tá bom? Eu precisei entrar nesse ponto porque sempre que a gente fala de quantidade de estoque para implantação, a gente explica sobre ferramenta de estoque para implantação, surge essa dúvida, tá? Beleza? Então é importante lembrar que esse campo não é um campo para eu aumentar ou diminuir o estoque atual. É simplesmente um campo para eu indicar, para eu sinalizar a quantidade que eu tenho, que eu quero que o sistema use para fazer uma entrada de estoque através da ferramenta de implantação de estoque. Tá bom? Então aqui simplesmente eu vou informar a quantidade que eu tenho para ser implantado. Vou falar que eu tenho 5. Tá bom? Vou dando um tab, vou informando, preenchendo os demais campos. 150 e quero vender essa peça por 490. Posso colocar aqui uma foto. Tá? Essas duas abas aqui eu poderia desabilitar caso a empresa não trabalhe com produto composto. Tem vídeo nesse canal específico falando de cadastro de produto composto. Tá? No meu caso aqui, como meu exemplo, está habilitada, ela está sendo exibida, tá? Mas eu poderia ocultar. Venho aqui em foto e vou colocar uma foto aqui de um brinco. Vou pegar qualquer foto de brinco aqui, só para teste mesmo, e vou salvar. Então eu coloquei 5, tá? Lógico que se eu estiver cadastrando um produto, seja mercadoria, produto acabado, matéria-prima, e eu não quero usar a ferramenta de implantação de estoque, ou a empresa não usa essa ferramenta não é útil para você, você não vai estar usando, deixa 0. Não tem por que perder tempo colocando quantidade aqui, tá bom? Nesse caso, eu quero usar a ferramenta de implantação de estoque, então estou informando uma quantidade maior que 0. Vou salvar, tá? E o nosso brinco topázio já está cadastrado aqui bonitinho. Eu tenho outros produtos aqui, ó, que eu fui informando quantidade para implantação. Se eu entrar nesse brinco aqui, tem 3. Se eu entrar nesse colar, tem 2. Então tem vários produtos aqui que estão com a quantidade para implantação maior que 0, tá? Bom, então o primeiro passo é esse. Quando eu estiver cadastrando novos produtos, eu vou informando a quantidade, tá? A quantidade para implantação, para ser usado na ferramenta de implantação de estoque. Bom, quando que isso vai ser útil na prática? Né? Quando que eu posso estar usando? Por que eu preciso estar preenchendo? Quando pode ser útil eu estar preenchendo esse campo? Principalmente em 2 ocasiões. Bom, a primeira é o seguinte, toda vez que você estiver fazendo uma compra e praticamente todas essas mercadorias dessa compra forem novas, é a primeira vez que você está comprando elas não estão cadastradas ainda,
é um momento, um cenário legal de você estar informando essa quantidade para implantação. Por quê? Porque quando você estiver cadastrando o produto, você já aproveita e informa a quantidade que você acabou de comprar desse produto. E aí você vai lá na implantação de estoque, na ferramenta, que já já a gente vai lá na tela, e você com um clique já faz a entrada toda, tá? Sem precisar ficar passando o leitor peça a peça ou digitando peça a peça, tá? Lógico que algumas empresas preferem fazer assim, preferem não utilizar a ferramenta de implantação de estoque, mas a sua empresa é você que vai decidir se isso é útil ou não, tá bom? Então, nesse exemplo que eu dei, quando eu faço uma compra na qual praticamente todas as mercadorias ali são novas, a primeira vez que eu estou comprando, é um bom cenário para estar utilizando a ferramenta de implantação de estoque. É útil também quando eu estiver fazendo uma compra de mercado de matéria-prima, que também eu não tinha registrado, não está cadastrado no sistema. É útil também quando eu produzi, a sua empresa produziu novos produtos ou recebeu novos produtos de uma produção terceirizada e a maioria desses produtos também ainda não estão cadastrados no sistema. Vocês nunca produziram isso. Então, consequentemente, não estão cadastrados aqui, você vai ter que cadastrar. Você já pode estar aproveitando para colocar a quantidade que você quer implantar, ou seja, a quantidade que vai ser entrada no estoque, na primeira entrada de estoque. Tá bom? Então, são principalmente esses cenários. Tem o último cenário, que é quando a empresa está começando a usar o nosso sistema, existe uma quantidade grande de produtos, mercadorias, matérias-primas em estoque, né? E essas compras, essas entradas são muito antigas. Você não vai conseguir lançar as compras, as entradas por produção no programa, porque elas ocorreram lá no passado, né? Então, quando você estiver cadastrando esses produtos no sistema, você pode estar preenchendo a quantidade que você tem atual dele. Porque aí você usa a ferramenta de implantação de estoque para fazer uma entrada tudo de uma vez, sem precisar ficar lá dentro da compra, ou dentro da entrada para acerto, ou dentro da entrada para produção, digitando item a item ou passando o leitor item a item, tá bom? Lógico que quando a sua empresa começar a utilizar o sistema e já tem lá peças, produtos de produções ou de compras antigas, vocês podem importar esses dados do sistema que vocês usavam antes, tá? E aí, ao importar, a gente já pode importar essa informação de quantidade de estoque para implantação. É isso que normalmente a gente faz. Então, se a sua empresa começou a usar o nosso sistema e a gente vai importar o cadastro de produto de outro programa que vocês usavam antes, a gente já tenta importar a quantidade de estoque que vocês têm para esse campo, para a gente já fazer uma entrada de estoque com um clique só, através da ferramenta de implantação de estoque, tá? Aí nesse ponto é mais tranquilo, porque o próprio sistema faz a importação, tá bom? Agora, quando você estiver cadastrando produto a produto, aí é legal, se for o caso, você está informando aqui, tá? O principal é entender que se eu informar uma quantidade maior que zero aqui, no produto que eu estou cadastrando, eu vou poder, lá na ferramenta de implantação de estoque, eu vou estar avisando o sistema que eu quero implantar esse produto aqui na quantidade que eu estou informando aqui, tá bom? Então vamos lá. Uma vez cadastrados os produtos e eu tendo informado a quantidade para implantação, eu vou ter quantidade suficiente para fazer a implantação de estoque, lógico. E onde eu faço essa implantação de estoque? Onde eu gero a entrada de estoque através do atalho, que é a ferramenta de implantação de estoque. Eu venho aqui no menu Ferramentas, tá vendo aqui? Implantação de estoque e clico nela. Ela vai abrir essa tela. A primeira informação que eu tenho que colocar é qual movimentação de entrada de estoque eu quero gerar. Lembra que no início do vídeo eu falei que a ferramenta de implantação de estoque nada mais é que um atalho para gerar uma movimentação de entrada de estoque? Por isso que ele pergunta aqui, qual movimentação de entrada de estoque você quer lançar? Compra? Entrada para acerto? Entrada por produção? Entrada de mercadoria recebida em consignação? Nesse caso aqui, é só um teste, eu vou usar entrada para acerto. Mas normalmente, no caso aí na prática, os mais utilizados serão compras,
porque é quando eu compro novas mercadorias ou matéria-prima, e entrada por produção, quando é uma empresa que produz. Né? Quando a empresa termina de produzir, a peça está pronta, o produto está prontinho, ou quando a empresa recebeu os produtos prontinhos de uma produção terceirizada. Então, nesse caso aqui, é um teste, eu vou usar a entrada para acerto. Qual o grupo de produto que eu quero pegar? É um filtro, né? Se eu indicar aqui brinco, o sistema vai pegar somente os produtos que sejam do grupo de produto brinco, ou seja, vai pegar somente os brincos. Tá? Eu vou deixar em branco, que significa todos. Fornecedor, a mesma coisa. Se eu indicar um fornecedor aqui, por exemplo, fornecedor exemplo, ele vai pegar somente os produtos que são desse fornecedor, mas eu quero todos, tá? Bom, quando eu clicar em implantar, o que o sistema vai fazer? O que ele faz lá por trás? Ele vai pegar todos os produtos que está aqui, todos os produtos ele vai pegar, tá? Cuja quantidade para implantação de estoque seja maior que zero, tá? Nesse caso ele vai pegar de todos os grupos e todos os fornecedores, porque eu estou falando isso aqui, tá? Então quando eu clico em implantar, ele vai lá e pega todos os produtos que tenha quantidade para implantação maior que zero. Simples assim o que o programa faz. Então vou clicar aqui no implantar e vamos ver o que acontece. Tá vendo? Ele abriu para a gente a tela de movimentação de entrada para ser de estoque, já preencheu a data e hora, que ele já preenche, e já carregou todos os produtos que tinha quantidade para implantação maior que zero. Tá vendo? Todos ele carregou. Tá? Detalhe, aquele produto que já tiver sido movimentado, ele não vai carregar de novo aqui. Ele carrega todos os produtos que tenha quantidade para implantação maior que zero e que ainda não tenha sido movimentado. Se tem um produto lá que você já comprou ele, já lançou compra, já fez movimentação com ele, o programa não pega mais ele. Tá? A ferramenta de implantação de estoque é para dar um start, é para dar um início no estoque. Tá bom? Então aqui ele fez isso, eu só preciso dar um clique. Salvar. Ele vai me informar que a entrada para acerto foi gerada. Eu dou confirmar. E realmente, se eu for lá em movimentações, entradas para acerto, vai ter a movimentação aqui. Se eu entrar dentro dessa movimentação, tem lá tudo aquilo que, né, lógico que eu salvei. Tá? Então, ao invés de eu ter feito uma entrada para acerto informando item a item, eu usei a ferramenta de implantação de estoque e ele gerou a entrada para a gente. Porque eu poderia ter feito o seguinte, eu vou fechar tudo aqui, tá? Vou fechar todas as telas, eu poderia ter chegado aqui no programa, movimentações, entrada para acerto, adicionar, depois de ter cadastrado os produtos, é lógico, chegar aqui e começar. Esse produto 2, esse produto aqui o 3, esse produto aqui 1, esse produto aqui 5, tá vendo? Eu teria que digitar um a um. Mas, como eu informei lá no cadastro do produto a quantidade que eu tenho para fazer a implantação, eu posso usar o atalho, né, que é a ferramenta de implantação de estoque. Tá? Mas se na sua empresa você preferir fazer tudo assim mesmo, vou lá em movimentações, entrada para acerto, e vou informar, vou digitar item a item, ou se for o caso uma compra, eu vou em movimentações, compras de produto, adicionar, e vou colocar lá de que fornecedor que eu estou comprando, né? E vou digitar produto a produto, né? Pode também, não tem problema, tá? Então tem duas opções, ou vem e digita a movimentação passando o leitor ou digitando produto a produto, ou usa o atalho de ferramenta, né, que é a ferramenta implantação de estoque, tá? Bom, uma vez que o produto foi movimentado, aquele campo de quantidade para implantação não aparece mais no cadastro. Eu vou entrar aqui nesse cadastro que eu sei, que a gente sabe que tinha, que ele foi implantado, acabou de ser implantado no estoque, né? Através da movimentação de entrada para acerto. E eu vou entrar aqui nele, vou alterar, ou dou dois cliques aqui em cima. Cadê aquele campo? Ó? Não aparece mais. Não tem mais exibido aqui o campo que é a quantidade para implantação de estoque. Por quê? Porque o estoque já foi implantado. Tá?
Uma vez que eu já usei esse campo, eu não vou usar mais, tá? Na ferramenta lá. Ah, mas aí você poderia perguntar, mas eu não. E se eu fizer novas compras? As novas compras, esse produto já está cadastrado, você vai digitar ou passar o leitor, tá bom? Então a ferramenta para implantação de estoque, ela serve para esse caso que eu expliquei aqui. Vai ser utilizado mais quando eu fizer uma compra, por exemplo, de mercadorias e a maioria dessas mercadorias não estão cadastradas, ou também quando eu receber produtos de produção e a maioria desses produtos não estão cadastrados. Também vai ser usado quando eu estou começando a usar o sistema, eu não importei os cadastros de produto e eu vou ter que cadastrar cada um dos produtos que são referentes a compras antigas, a produções antigas. Então esse campo, essa ferramenta de implantação também pode ser útil nesse caso. Tá bom? Importante lembrar, uma vez que eu já movimentei o produto, que eu já fiz alguma movimentação de estoque, aquele campo não aparece mais. Tá vendo? Tá? Então ele é útil mesmo para dar um start, para dar aquela primeira entrada de estoque. Que no nosso caso, a entrada de estoque que a gente gerou foi uma entrada para acerto de estoque, tá? Eu vou vir aqui em movimentações, vou na entrada para acerto que foi gerada e vou excluir ela, tá? Porque eu quero demonstrar uma coisa importante. Vou excluir. Teste de demonstração, só para ter uma justificativa aqui. Nos outros vídeos que estão nesse canal, a gente fala sobre essa parte aqui, quando você vai excluir determinadas movimentações ou determinados cadastros, o programa pede uma justificativa, tá? Porque isso fica num log para você depois poder investigar o que aconteceu, tá bom? Lógico que uma vez excluída, essa exclusão não tem reversão. Fica um log informando quem excluiu e por qual motivo, tá? Mas vai ter vídeos mais detalhados sobre isso. Digita a senha do usuário conectado e ele excluiu a movimentação. Bom, uma vez excluído, eu volto a ter lá, né, a quantidade para implantação, porque não tem mais movimentação. Lembrando que você aí no dia a dia da sua empresa dificilmente vai ficar excluindo movimentação. É que aqui é um exemplo. E eu excluí para mostrar o seguinte: se eu ver em ferramentas, implantação de estoque, eu poderia ter optado, ao invés de entrada para acerto, eu poderia ter optado por compra. Aí se eu clicar no implantar, ele vai abrir a tela de compra e não a tela de entrada para acerto, né? Tanto é que aqui eu tenho que informar o fornecedor, né? Lá na entrada para acerto não tem fornecedor, tá? Beleza? E ele trouxe lá todos os produtos que tem uma quantidade para implantação maior que zero. Se eu salvar, ele vai lançar essa compra. Ele só está me informando aqui que os produtos informados não são do fornecedor informado. Eu vou falar que pode continuar. Ah, foi gerada a compra. Se eu vier aqui na tela de compra de produto, ele vai listar essa compra, tá bom? Tá faltando informar o financeiro, mas não vou falar disso agora, porque não é, esse vídeo não é para isso. E se eu chegar lá no produto, como agora eu tenho movimentação de novo, a quantidade para implantação de estoque não é exibida. Se eu chegar na ferramenta de implantação de estoque e clicar em implantar, ele vai me avisar, não há estoque para ser implantado. Por quê? Porque não, no momento não tem nenhum cadastro de produto que tenha quantidade de estoque para implantação maior que zero e que ainda não tenha sido movimentado. Por isso que ele me avisa, tá bom? Bom, basicamente é isso, tá? É uma ferramenta um pouquinho chata assim de explicar, mas uma vez entendido, a funcionalidade dela é muito simples, porque ela é somente um atalho para no final das contas lançar uma movimentação de entrada de estoque. Sempre que precisar e sempre que houver dúvidas, entre em contato com a gente. A gente pode fazer uma demonstração conversando ao vivo para tirar todas as dúvidas, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, por favor, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações sobre novos vídeos. Obrigado e até o próximo. Atenção! Nosso software, obviamente, assim como qualquer outro, não exime sua empresa de suas obrigações fiscais e tributárias, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Mantenha-se permanentemente atualizado sobre as obrigações fiscais e tributárias da sua empresa por meio de um especialista, por exemplo, o seu contador. Se sua empresa deseja emitir documentos fiscais através do nosso software,
por favor, entre em contato conosco que iremos esclarecer dúvidas, prestar mais informações e auxiliar nas configurações necessárias. Assista também os vídeos neste canal relacionados à configuração e emissão de documentos fiscais.